7 sinais de que você está sofrendo um ataque espiritual. A palavra do Senhor vai dizer que a nossa luta não é contra sangue nem contra carne, mas sim contra os principados e potestades desse mundo. Então você pode ter certeza que alguns desses sinais que eu vou comentar aqui, se você estiver passando na sua vida, você vai entender sim que isso pode ser um ataque espiritual. E para iniciar aqui esse vídeo, eu gostaria de ler em Efésios capítulo 6, versículo 11 e 12, que vai dizer o seguinte: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios capítulo 6, versículo 12. Então precisamos entender que a nossa luta ela não é contra sangue nem contra carne, a nossa luta não é contra o nosso amigo, a nossa luta não é contra o parente, a nossa luta não é contra o colega de trabalho, a nossa luta ela é espiritual. Então precisamos entender que todos os dias os desafios que nós enfrentamos, as lutas a qual nós enfrentamos, tudo isso faz parte do mundo espiritual. E nós que somos cristãos, que temos essa visão, precisamos entender para poder separar as coisas. Porque nada acontece à toa. Tudo tem um motivo, tudo tem um porquê. Então o primeiro sinal aí que nós temos de que estamos sofrendo um ataque espiritual é quando nós temos uma perda de vontade de buscar a Deus. Sabe aquela dificuldade que você tem muitas vezes de buscar ao Senhor, de estar na sua presença? Isso pode sim sinalizar um ataque espiritual. Esse ataque espiritual vindo da parte do mal, ele faz com que nós tenhamos um desânimo, algo que nos tenta a todo momento nos tirar da presença de Deus, porque ele sabe que se nós nos achegarmos até a presença do Senhor, nós teremos sim uma resposta, nós teremos respaldo, nós teremos ali amparo da parte do Senhor. Então o inimigo tenta a todo momento implantar desânimo no nosso coração para que nós não busquemos a presença do Senhor, mas que possamos ter essa sabedoria e saber que quando nós estivermos desanimados, quando não estivermos com vontade de buscar a Deus, que possamos ter entendimento que isso faz parte do plano maligno do nosso inimigo para tentar nos afastar da presença do Senhor. Que possamos ser fortes e resistentes e sempre entender que quando o desânimo vier, que nós possamos repreender e dizer: Senhor, eu quero cada dia mais e mais estar na Tua presença. Eu quero, Senhor, cada vez mais e mais estar na Tua presença, orando, louvando ao Senhor. Mesmo que muitas vezes é difícil, mas que possamos ter esse entendimento. Porque quando nós entendemos que isso pode ser um ataque espiritual, tudo se torna mais fácil. Nós compreendemos as coisas e sabemos quais as medidas a serem tomadas. O segundo sinal de que você está sofrendo um ataque espiritual é um desgaste físico. É isso mesmo. Quantas vezes você deita para dormir? Você tem uma noite de sono, aqui no outro dia que deveria você acordar descansado, você acorda mais cansado ainda. Quem foi que nunca passou por isso, não é mesmo? Então eu sei muito bem o que se passa. Quando nós estamos sob um ataque espiritual, o nosso corpo físico ele também sente. Além do nosso espírito, o nosso corpo físico ele também sente o baque. Ele sente ali que estamos sofrendo um ataque espiritual e muitas vezes você fica cansado, você fica fadigado, você deita para dormir e muitas vezes não entende, porque no outro dia você acorda ainda mais cansado. Isso sim é um sinal de que você está sofrendo um ataque espiritual. Mas quando você entender isso, você vai ter poder e autoridade para repreender em nome do Senhor Jesus. Quando você identificar que isso está acontecendo na tua vida, de que você está deitando para dormir, deveria acordar descansado e você acorda mais cansado ainda, que você possa entender e repreender isso. Diz: Espírito maligno, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus, para que ele se afaste então da sua vida. O terceiro sinal de que você está sofrendo um ataque espiritual é a falta de recurso. Isso mesmo. Quantas vezes as coisas começam a acontecer na sua vida de uma forma de que você estava contando com uma certa quantia ali do dinheiro para comprar tal coisa, de repente já quebrou outra coisa, e quebrou aquilo, e de repente o seu dinheiro gastou tudo em coisas que não estavam previstas, vamos dizer assim, coisas imprevistos. Os seus recursos, a qual você tinha ali separado,
muitas vezes para fazer uma poupança, uma reserva de emergência, você teve que gastar em coisas que começaram a quebrar dentro da sua casa e você nem sequer entendeu o porquê. É uma geladeira que queima, é um fogão que estraga, enfim, algum eletrodoméstico que queimou dentro da sua casa. Muitas vezes você não compreende, mas pare e pense um pouco. Isso sim pode ser um ataque espiritual que está sobre a tua vida. Mas a partir do momento que você identifica isso, você começa a perceber e a identificar e começa assim a orar ao Senhor. A partir desse momento você diz: Senhor Jesus, seja bem-vindo na minha casa. A tua presença é bem-vinda aqui. Repreenda e expulse todo o mal que está na minha casa. A partir daí, as coisas começarão a melhorar, as coisas param de quebrar e você vai sentir uma paz dentro do ambiente do seu lar. Repreenda o inimigo que vem tentando acabar com os recursos da sua vida, porque ele sabe que se o recurso acabar, você muito provavelmente vai ficar preocupado com as contas, com as compras do dia a dia que você precisa fazer para colocar dentro da sua casa. E o principal objetivo do inimigo, o que é? É tirar a tua paz, é deixar que você fique frustrado, que você fique preocupado, para que você possa deixar de focar nas coisas de Deus para focar naquilo que Ele quer. Ele que está tentando desviar o teu foco. Mas faça essa oração, repreenda o inimigo da sua casa. O quarto sinal que mostra que você está sofrendo um ataque espiritual é quando você está com a sua vida de oração muito fraca. Isso mesmo. Sabe quando você não tem forças para orar? Quando você não tem forças para entrar na presença do Senhor? Isso é um fortíssimo sinal de que sim, você está sofrendo um ataque espiritual. Quantas vezes você está em um determinado lugar e você fala: nossa, quando eu chegar na minha casa, eu gostaria de ter um momento de oração, eu vou entrar no meu quarto, eu vou fechar a porta, vou buscar o Senhor, vou orar, antes de dormir, vou vou dobrar os meus joelhos para orar, vou estar buscando a presença do Senhor. E muitas vezes os afazeres da vida vai nos tirando essa atenção e nós temos uma vida de oração muito fraca. Muitas vezes deixamos de buscar a presença do Senhor como deveríamos. Então, quando nós estamos sofrendo um ataque espiritual, muito provavelmente a nossa vida de oração sentir uma fraqueza é um sinal de que nós estamos sofrendo um ataque espiritual. Procure se fortalecer na presença do Senhor, busque mais a Ele em oração, peça para que Ele te dê força, te dê graça, para que você possa cada dia mais buscá-lo em oração, dedicar momentos ao Senhor, que aonde você estiver, você esteja orando, clamando e pedindo para que o Senhor possa te abençoar e te dar graça cada dia mais e mais. O quinto sinal de que você está sofrendo um ataque espiritual é quando você está sobrecarregado pelas circunstâncias. É isso mesmo. Talvez você não entenda porque muita coisa vem acontecendo ao mesmo tempo. Sabe quando começa uma dificuldade aqui, um problema ali, algo no trabalho, algo na família, algo em casa? Sabe quando começa a sobrecarregar e às vezes você até comenta com o seu esposo, com a sua esposa, ou com o seu pai, com a sua mãe, e você diz: eu não estou entendendo, parece que veio tudo de uma vez. Parece que as coisas estão acontecendo assim muito rápido, tudo de uma vez, parece que veio algo para tentar me afligir, para tentar me abalar. É a opressão do inimigo tentando fazer com que você fique frustrado. Então, o quinto sinal que nós temos aqui é sobrecarregado pelas circunstâncias, as coisas que acontecem na vida. Muitas vezes o nosso inimigo ele faz com que as coisas elas desandem ou dê aquela desorganizada para te desestabilizar, para deixar você muito preocupado, deixar você muitas vezes com a cabeça muito quente, muito preocupada, porque ele sabe que fazendo dessa forma, ele vai te distrair, ele vai te deixar fora dos caminhos do Senhor, ele vai tentar fazer com que o seu foco fique em outras coisas e não nas coisas de Deus. O sexto sinal é aqueles hábitos antigos começam a voltar. Sabe o que é hábitos antigos? Sabe quando antes de conhecermos ao Senhor Jesus, antes de aceitarmos Ele como nosso único e suficiente Salvador, nós éramos pecadores, fazíamos coisas que aos olhos do Senhor eram horríveis, né? Não que nós hoje não sejamos, a gente é pecador, mas hoje a gente se arrepende e pede perdão para o Senhor todos os dias. Antes de aceitar Jesus, nós cometíamos os pecados, mas não tinha aquele sentimento de arrependimento. Muito pelo contrário, quanto mais pecava, mais queria pecar. Quanto mais pecava, mais queria estar no pecado. Então, um sinal de que
você está sofrendo um ataque espiritual, é quando os pecados antigos começam a vir, começam a tentar fazer com que você sinta desejo e vontade de fazer as práticas antigas, as coisas antigas. Mas repreenda isso, repreenda esse sentimento, repreenda tudo quando vier sobre a tua vida e diga ao Senhor: Senhor Jesus, eu te agradeço da onde o Senhor me tirou. Eu te agradeço, Senhor, pelo que o Senhor fez na minha vida, porque só você sabe da onde o Senhor te arrancou, só você sabe da onde Deus te tirou, só você sabe do lamaçal do pecado em que você estava inserido e o Senhor te resgatou de lá de dentro. Então não perca esse privilégio que você tem na sua vida, daquilo que o Senhor Jesus fez por mim e por você, que foi morrer na cruz do Calvário, para nos dar graça, para nos dar perdão. Então não perca isso, não permita que aqueles sentimentos antigos, eles venham aflorar o desejo de voltar às velhas práticas. Não deixe que o velho homem venha tentar te arrastar para trás de novo, não, mas que você possa ter uma visão para frente, clamando, orando ao Senhor e fazendo a sua vontade cada dia mais e mais. O sétimo sinal, então, de que você está sofrendo um ataque espiritual é quando você começa a se distanciar das amizades espirituais. Sabe aqueles irmãos que você tem muita amizade e que eles processam a mesma fé que você? O inimigo, com certeza, ele vai tentar colocar discórdia no meio dessas pessoas. Ele vai tentar fazer com que você se afaste dessas pessoas. Por quê? Quando os irmãos estão unidos ali, quando tem a comunhão entre os irmãos, quando um cai, o outro ajuda a levantar. Quando um está desanimado, os irmãos ajudam a levantar. Então, a importância de você sempre estar inserido nas amizades espirituais é essa. Quando um está fraco, o outro ajuda. Quando o teu irmão estiver fraco, você vai lá, estende a mão e ajuda. É assim que Deus quer os seus filhos. Ele quer que estejamos unidos, sempre no mesmo propósito, sempre ali em união, buscando ao Senhor em espírito e em verdade. Mas o inimigo, ele é astuto, ele é muito esperto, então ele tenta muitas vezes plantar discórdia no meio da igreja, no meio dos irmãos, para que você possa se separar dos irmãos, ficar longe. Então, se está acontecendo algum tipo de discórdia, convide os seus amigos, faça uma reunião de oração, diga para eles: eu estou sentindo que o inimigo está tentando nos separar, eu estou sentindo que o inimigo está tentando plantar discórdia no nosso meio para que nos separamos. Não permita que o inimigo faça isso. Faça uma oração com os seus amigos espirituais, se una em oração, busque a Deus em primeiro lugar, porque eu tenho certeza que Ele vai dar força, que Ele vai dar vigor para que vocês continuem firmes na presença do Senhor. Essas foram os 7 sinais de que você está sofrendo um ataque espiritual, mas eu gostaria de deixar alguns conselhos para você. Primeiro, não se esqueça de quem você é. Você é servo do Senhor, você é filho de Deus. Não deixe que o inimigo confunda a sua identidade, não. Bata no peito e diga: eu sou filho de Deus, Deus me salvou, Jesus se entregou na cruz do Calvário para me salvar. Não se esqueça de quem você é, não permita que o inimigo confunda a sua identidade. O segundo conselho é: não ignore o tempo de oração. Procure cada vez mais se aproximar na presença do Senhor, se ajoelhar na sua presença, buscar Ele em espírito e em verdade. É isso que vai te dar força, é isso que vai te dar fé para continuar todos os dias. Terceiro conselho é: não saia de perto dos teus amigos espirituais. Não permita que o inimigo ele implante contendas no meio dos irmãos, para que você não perca a amizade com os teus amigos espirituais. Se una em oração para repreender esse mal. O quarto conselho é: não saia debaixo do conselho pastoral. Então, respeite o seu pastor, peça orientação a ele, se achegue cada vez mais perto dele. Se você está passando por uma dificuldade, por uma luta, converse com o seu pastor. Se algum desses sinais em que eu comentei no vídeo faz sentido para você, não hesite em falar com o seu pastor. Se o velho homem está tentando bater na porta, fazendo com que você tente voltar aos velhos hábitos, aos costumes antigos, converse com o seu pastor. Ele vai saber te aconselhar, ele vai saber te dar a palavra certa. E não deixe de orar a Deus. Não deixe de orar ao Senhor. Tenha uma vida de oração, uma vida de jejum, porque é isso que vai te dar força a caminhar todos os dias. Bom, se você ficou até aqui, eu gostaria de te agradecer. Gostaria de pedir também para que você deixe aqui nos comentários qual foi os sinais
que mais fizeram sentido para você. E se por acaso você está sofrendo algum ataque espiritual, deixa aqui nos comentários, eu gostaria de ler o seu comentário, estarei respondendo todos eles. E eu peço para que o Senhor possa te dar força a cada dia, para que você possa ter vigor, força na presença de Deus e que você possa ser muito usado por Ele. Eu agradeço, peço para que você, se você ainda não é inscrito, já clica aqui, se inscreve no canal, deixe também o joinha, assim o YouTube vai reconhecer esse conteúdo como relevante e vai indicar para mais pessoas, e compartilhe com seus amigos. Tenho certeza que pode ter alguém próximo a você que está precisando dessa palavra. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.